notícia que não é uma notícia agradável, tem que ter muito cuidado para falar, principalmente com a mãe. E aí a sorte minha, que eu era uma profissional da educação, e eu sabia exatamente o que ele estava falando. E aí eu disse para ele, o senhor está querendo dizer que ela tem uma baixa cognição? Aí ele levantou aquele óculos de cientista e olhou para mim nos meus olhos e disse, E ele falou para mim que não fecharia nenhum laudo se eu não procurasse uma neuropsicóloga. E aí, com a ajuda da neuropsicóloga, nós fechamos o laudo, né? Ela tem esse laudo. Eu trouxe aqui para vocês verem, não vou mostrar o nome do médico, mas sabe por que ele está plastificado? Por quê? Porque eu imprimi vários laudos da Carol e saí distribuindo esses laudos para a oração. Eu ia nas irmãs da oração, porque eu sou uma mulher de fé, gente. Tem que ser. Se você é uma mãe atípica, pode se levantar, porque não dá para não ser de fé. E aí eu ia e entregava. Pode levar para a oração, pode levar para a oração. Por quê? Porque eu acreditava que existia vida após esse laudo. Eu sempre acreditei que existia vida, que existia progressão, que existia potencial, que não dava para não esperar nada. Ele disse para mim, não espere nada dela, porque se ler, vai ler aos 12 anos. E aos 7 anos e alguns meses, Ana Carolina lia e escrevia. Uau! Não foi simples, não estou romantizando o autismo, não é isso. Eu choro e chorei muito, eu, pai. Mas eu quero dizer que há potencial nessas crianças. Há potencial. A gente precisa descobrir qual é a porta que vai se abrir. Mas, voltando à pergunta, quando você me perguntou como foi, foi desesperador, Eliane. Desesperador. É um luto mesmo. É um luto misturado com um buraco que se abre debaixo dos teus pés. É aquela expectativa, né, que você cria quando você tem um filho, você tem uma expectativa. Nasce um filho, nasce uma expectativa. Meu filho vai ser isso, né? Vai ser doutor, vai ser médico, advogado. Você tem aquela expectativa, né? E aí, quando você tem esse diagnóstico, eu imagino que seja uma dor, né? É uma dor física, é física. É como se a gente caísse no buraco. Eu me lembro como foi o dia. A neuropsicóloga era na Barra da Tijuca. É isso? Ela fez várias testagens, mais de 2 meses com a Carol. E no dia de entrega do relatório, nós sentamos, eu e o Edinaldo, a Carol não foi, e ela começou a ler e a explicar. Na hora que ela leu, foi mais. Esse aqui é o laudo do neurologista, eu estou falando da neuropsicóloga. Na hora que ela começou a ler aquela papelada toda, né, e explicar, eu fiquei paralisada, mas eu sabia o que ela estava falando, porque a gente já trabalha na área. O meu marido, ele chorou, mas ele chorou, que eu não sabia o que eu ia fazer naquela hora. E quando ela disse tudo o que nós tínhamos que fazer com a Carol para que ela pudesse ser uma pessoa social, ele virou para mim e falou assim, Cicleia, e agora a gente não tem dinheiro. Como nós vamos pagar tantos terapeutas, tantos afazeres para que ela se desenvolva? Vamos ter que vender a nossa casa. Ele falou isso na frente da neuropsicóloga. Vamos ter que vender a nossa casa, e era o único bem que nós tínhamos. E eu falei para ele, naquela hora me deu assim uma paz. Eu falei para ele, botei a mão nele e falei, fica calmo. Ai, meu Deus! Não sei nem como é que eu fiz isso, mas eu fiz. Fica calmo. Vai dar certo e a gente não vai vender a casa. Calma. Aí a neuropsicóloga viu, né, a situação, falou para ele ficar calmo. Aí ela foi tirando, né? Tira esse, começa com esse. Ela foi tentando organizar para a gente ter noção financeiramente de como que a gente ia começar. As prioridades, né?
Como que nós iríamos começar esse tratamento. E nem se falava antes em a mãe contribuir com o processo terapêutico, né? Não, na minha época na não época falava. não. Mas assim, uma coisa que você citou importante nesse relato, né, foi a posição do seu esposo. Porque o pensar dele é como vamos prover os cuidados com ela. Não foi uma posição de abandono. É o acreditar. É. É o acreditar que eu posso ir além. Muitas mulheres, muitos homens, E o né? apoio, né? Muitos homens abandonam as suas Abandonam. esposas, né? Nesse Abandonam. processo. Você pode falar. Infelizmente. Posso falar, eles abandonam porque eu estudei também sobre isso. É como se o homem, ele não faz filho com defeito. Quando o filho vem com um defeito, é como se ele fosse um fracassado. E aí a gente tem que refletir, né? E será que existe alguém com defeito? Será que existe alguém perfeito? A pergunta, acho que é essa, Acho né? que a pergunta é: você é perfeito? Não, não é? Acho que perfeição só Não, Deus. isso. Só Deus. E quando a gente tem um filho atípico, a gente vive um luto, sabe, Eliane? Porque toda aquela nossa expectativa daquele filho, que é o filho das nossas amigas, todos vão ler, todos vão escrever, todos vão ser doutores, né? Todos vão fazer faculdade e o seu pode não acontecer nada disso. Aí a gente vive um luto, que é aquele filho morre e nasce o outro filho, que é o filho da possibilidade de dar certo ou não. E aí o que acontece com você como mãe? Você vira uma leoa, sabe? Você tem que se levantar, porque todo mundo vai te destruir. A família, a escola, muitas das vezes, a sociedade, até mesmo a igreja. Muitas vezes a minha filha foi colocada para fora naquela época. Nossa. Mas foi com todo carinho, mas vamos levá-la ali porque nós vamos orar, porque deve ser espiritual, porque ela gritava. E eu não sabia que ela era autista, então ela gritava porque tinha muita gente, som ligado, né? Estímulo, barulho, muitos estímulos, e eu não sabia. Até esse momento, o diagnóstico era somente de baixa cognição, é isso? Não, nesse momento que ela fazia isso na igreja, ela não tinha diagnóstico nenhum de nada. De nada. Eu só levava para fono e levava e fazia muitas coisas. Eu comprei tanto material didático, tantas coisas na minha casa para Carol. Eu fiz uma sala para ela sensorial. Eu fiz tudo isso, que quando eu destruí tudo isso, eu acabei, que ela já tinha crescido. Nós entregamos uma picape, meu marido tinha uma Range, a gente encheu a Range desse material e eu mandei para uma instituição. Quando eu botei tudo na Range, eu olhei e falei, Deus, eu não acredito que eu fiz isso, que eu gastei tanto. E eu não gastei porque eu tenho dinheiro, não. Não é isso. Eu gastei porque eu me virei para trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ele criou uma empresa para poder melhorar a nossa situação financeira. E eu me dividia com ele para poder a gente tomar conta dela e entregar, levar nas escolas, nos terapeutas. Não foi simples e não é simples, mas eu quero te dizer, é possível, é possível.